Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu não gosto de fofoca, né? Você sabe. Mas se Hugo Mota encarar o Supremo Tribunal Federal, sabe o que vai acontecer? Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Hugo Mota será destruído pelo Supremo Tribunal Federal. Por que eu digo isso? Eu dei uma olhadinha no voto de todos os ministros da primeira turma em relação a essa situação. E eu até anotei aqui nas minhas anotações. Alexandre de Moraes falou que Hugo Mota estava desobedecendo a Constituição Federal, que o ato dele, portanto, era nulo, que ele estava violando os princípios da moralidade, da legalidade, da impessoalidade e ainda incorrendo em abuso de poder na modalidade desvio de finalidade. Pois bem, aí eu fui dar uma olhadinha no voto dos outros ministros. Aí o Cristiano Zanin, interessante, né, gente? Quando a gente conversa com quem sabe, é interessante. O Cristiano Zanin falou exatamente aquilo que eu expliquei para vocês, que quando uma pessoa é condenada num processo penal, ele tem os seus direitos políticos suspensos automaticamente. E isso gera a cassação do mandato daquele que for deputado ou senador. Automaticamente, sem qualquer condição. Nesse caso, não existe condicional. Não existe nada que pode ser feito ou que precisa ser feito. Não existe condicional. Foi o que o Cristiano Zanin falou. E o Flávio Dino? O Flávio Dino foi mais doído. O Flávio Dino ele foi mais no ponto. O Flávio Dino falou o seguinte, que o Estado de São Paulo tem direito a 70 deputados federais. E com o ato de Hugo Mota, o Estado de São Paulo fica com apenas 69 deputados federais, que é um ataque a todos os cidadãos e cidadãs do Estado de São Paulo e um ataque à Federação do Estado de São Paulo. E mais do que isso, Flávio Dino ainda virou e falou assim, e detalhe, como a Carla Zambelli foi condenada desde maio deste ano, em que o ministro Alexandre de Moraes determinou a sua cassação em decorrência da perda dos direitos políticos, e a suspensão. Ninguém perde direitos políticos no Brasil. É só suspensão. Em decorrência da suspensão, desde maio, o que o Hugo Mota fez? Custou e pagou quase 600 mil reais. Ou seja, essa situação de Hugo Mota gerou um prejuízo de quase 600 mil reais aos cofres públicos. Por quê? Porque continuou a existência de um gabinete com assessores, com uma série de verbas e de direitos, sem deputado federal. Nesse caso, sem a deputada federal Carla Zambetta. Com isso, Flávio Dino mostrou esse aspecto de prejuízo ao erário público, prejuízo aos cofres públicos por essa ação ou omissão de Hugo Mota. E peraí, calma. Aí foi para a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, no seu voto, diz o seguinte, e ela faz até a pergunta, como que uma deputada presa, e no caso mais especificamente, foragida na Itália e no cárcere, vai trabalhar? Como que uma deputada dentro da cadeia vai exercer o mandato dela de deputada? Aí ela fala, é materialmente impossível que Carla Zambelli continue deputada federal. Por isso que a Constituição e a legislação estabelece o senador e o deputado que for condenado por decisão condenatória perde o mandato.
para além da suspensão dos direitos políticos, que já gera a perda do mandato, ainda materialmente, pelos fatos e pela realidade, não dá para ela exercer o seu mandato. A não ser que a Câmara de Deputados Federais vá ali, talvez, não sei, criar uma nova bancada, que talvez seja a bancada da Papuda. E lá de dentro vai ter uma sessão remota com os bandidos deputados da Papuda. Só se for isso. Então a Carmen Lúcia, ela colocou esse aspecto. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Os ministros da primeira turma, na sua decisão, que foi por unanimidade, concordando com a decisão monocrática a priori tomada por Alexandre de Moraes de enquadrar a Câmara de Deputados Federais, notadamente Hugo Mota, que é o responsável por ser o presidente, de não terem cassado o mandato de Carla Zambelli, os votos dos outros ministros deixou claro, para quem entende um pouco de lei, de Constituição. Se Hugo Mota encarar o Supremo Tribunal Federal nessa situação aqui, que terá consequências em relação à ramagem e também em relação ao próprio Eduardo Bolsonaro, o Supremo vai destruir e derrubar Hugo Mota. Hugo Mota será responsabilizado em todos os campos: político, administrativo, criminal e inclusive civil, onde ele será responsabilizado inclusive por danos morais coletivos, por esse prejuízo de quase R$600 mil que a Câmara de Deputados Federais está fazendo todos nós suportarmos. Ele será responsabilizado pelo atentado ao ente federado São Paulo, que, conforme a Constituição e o Código Eleitoral, tem direito a 70 deputados federais e, desde maio, só tem 69. Não obstante, reitero, os valores consignados a essa vaga que inteira os 70 está saindo dos cofres públicos sem ter deputado trabalhando. E quem será responsabilizado por isso? Hugo Mota. E eu vejo isso a partir dos votos que eu li de todos os ministros. E os votos deles já foi um aviso para Hugo Mota. Se Hugo Mota tem assessor jurídico, ele tem que ler a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Inclusive, eu quero crer, e eu creio, que eles tenham lido. Até para orientar o Hugo Mota. E já digo, se Hugo Mota desobedecer o Supremo Tribunal Federal, afrontar o Supremo Tribunal Federal, Hugo Mota será responsabilizado por crime de responsabilidade, por crime comum e por danos morais coletivos à sociedade brasileira. Pelo que eu li da leitura do voto dos ministros da primeira turma. Vamos ver um tico-tico da parte do ministro Alexandre de Moraes e já coloca aí, por favor, me ajude. Me ajuda! Ô, me ajuda! Me ajuda, pelo amor de Deus. Coloca aí. Hugo Mota vai se lascar. Hugo Mota, você sabe o capetinha que tá falando na sua orelha? Dos bolsonaristas, encara, desobedece. Se você for, você cai. Não tô mentindo. Tô falando a verdade. É só ler a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal que você vai ver e intuir tudo isso que eu tô falando. E eu não tô aqui para passar mel no bigode, no bigode de ninguém. Eu tô aqui para esclarecer as coisas. E eu tô te dando uma assessoria jurídica gratuita, viu, Hugo Mota? Ô, Jesus! Aqui a gente sempre fala, né? Sempre senta e aprende que nós ensina. O que ocorre? Dentro desse contexto aqui, o que o ministro Alexandre de Moraes já deixou claro aqui no seu voto, ó. Presta atenção. Já curtiu a live? Ah, não. Eu vou ter que ir embora. Ah, não, gente. Curte a live, por favor. Por favor, curte a live. Senta o dedo e comenta. Hugo Mota vai se lascar. Será destruído pelo Supremo. E até interessante, antes de eu mostrar aqui a parte do trecho da decisão de Alexandre de Moraes, é importante eu dizer uma coisa aqui.
O Supremo Tribunal Federal já mandou o recado por meio dessa decisão dos 4 ministros da primeira turma. E por que o Supremo, Andréia, vai ser, na minha percepção, será tão duro, e foi duro, em cada voto de cada ministro, eles foram muito duros. Por que eles não vão deixar? Porque se eles deixarem passar, vai vir outros Hugo Motas, deputados e senadores. E o Supremo não vai aceitar a abertura desse precedente. Por isso que o Supremo vai enquadrar Hugo Mota se ele encarar. Basta ler a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Até para que não abra precedentes e outros Hugo Motas se levantem, ora na Câmara de Deputados Federais ou até mesmo no Senado Federal. Coloca aí, STF tá certo. Não tá errado, não. Vamos ver um tico-tico do voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele fala aqui, olha, tá aqui, ó. Posteriormente, nesse mesmo sentido, a ação penal 694 de Rosa Weber, ele está dando um precedente aqui já antigo do Supremo. Tal, diz o seguinte: quando a condenação impõe o cumprimento de pena em regime fechado e não é viável o trabalho externo diante da impossibilidade do cumprimento da infração mínima de 1/6 da pena para a obtenção do benefício durante o mandato, e antes de consumada a ausência do congressista 1/3 das sessões ordinárias, a Casa Legislativa a qual faz parte, hipótese de perda automática do mandato, cumprindo a mesa da Câmara dos Deputados declará-la em conformidade ao artigo 55, inciso 3º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Alexandre de Moraes colocou esse precedente de uma decisão da ministra Rosa Weber. Precedentes de 2000, 2001, 2002, 2003, 2000 e tal. Qual que é o precedente? Quando um deputado e um senador for condenado a uma pena privativa de liberdade em que o regime inicial de cumprimento da pena for fechado, no caso superior a 8 anos, a partir de 8 anos, o regime obrigatoriamente de cumprimento de pena é fechado. Quando isso ocorrer e a questão da progressão de regime for maior do que o que falta do mandato dele para ele cumprir, ele tem que ser cassado automaticamente. Vou te explicar essa questão da progressão do regime. É o seguinte: suponhamos que você seja um deputado federal e você tenha sido condenado a uma pena de 10 anos. Você vai começar no regime inicial fechado. Pena maior, a partir de 8 anos, o regime de início de cumprimento de pena é 8 anos. Mas tem o Instituto da Progressão da Pena. Suponhamos que você foi condenado por um crime que a progressão de regime dá em 1/6. 1 ano e 6 meses, você já progride de regime. Você vai para o semiaberto, onde você pode trabalhar. E você está no início do seu mandato. O seu mandato é 5 anos, 4 anos. Você está no início do seu mandato. Então, quer dizer que esse 1 ano e 6 meses abarca o que falta do seu mandato. Nesse caso, não terá automaticamente a sua cassação. Você ficará suspenso e depois de 1 ano e 6 meses, se você progredir de regime, você tem direito até a voltar para o seu mandato. Só que não é o caso aqui. Porque o que vai dar a progressão de regime para Carla Zambelli, o mandato dela já está acabando. Não dá mais. Nem para ela ir para o semiaberto e voltar para trabalhar. Porque o mandato dela já está acabando. E ela vai ter que cumprir ali, ela pegou 16 anos de cadeia, quase 16 anos de cadeia, 25% da pena, quanto que ela vai ter que cumprir? 3 anos? 1 ano e meio, mais 1 ano e meio, 3 anos e pouco.
Aí o mandato dela já acabou há muito tempo. Então, quando não tem essa ressonância do mandato, tem que ser cassado imediatamente. Isso já é uma jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que Alexandre de Moraes colocou essa situação. Para além de existir a Constituição Federal, a lei de ficha limpa, a lei de inelegibilidade, o próprio regimento interno da Câmara, ainda existe essa jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal, que Alexandre de Moraes deixou bem claro. Aí ele continua aqui. Vamos ler mais um tico-tico. Entretanto, diversamente do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em dia 10 de 12 de 2025, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, ao invés de declarar a perda do mandato, formulou a representação 2 de 2025 em desfavor de Carla Zambelli Salgado. O presidente da Câmara dos Deputados submeteu a representação 2 ao plenário para deliberação e votação, e o plenário da Câmara dos Deputados, por maioria, rejeitou o requerimento sobre a perda do mandato parlamentar de Carla Zambelli, em virtude de condenação criminal transitada em julgada. Na presente hipótese, em respeito à Constituição Federal, é o Poder Judiciário quem determina a perda do mandato parlamentar condenado criminalmente em trânsito em julgado, cabendo à mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição Federal, tão somente declarar a perda do mandato, ou seja, editar ato administrativo vinculado. Então, não existe a liberdade para a Câmara de Deputados Federais avaliar se caça ou não o mandato dela. Tinha que caçar, tanto que o ato foi considerado nulo pelo Supremo Tribunal Federal. E se o Hugo Mota encarar, ele comprova o dolo e vai ser responsabilizado. Aí você fala assim, Andréia, e o que o Hugo Mota fez? Porque Alexandre de Moraes deu 48 horas para ele. O que ele fez? Ele, na minha percepção, eu expliquei isso na live de 8h30 para vocês. Na minha percepção, ele, Hugo Mota, em conluio com a Carla Zambelli, o que Hugo Mota fez? Declarou a perda do mandato de Zambelli porque ela renunciou. E, concomitantemente a isso... Oi? Opa! Hugo Mota, o que ele fez? Ele declarou a cassação de Carla Zambelli por renúncia, porque ela renunciou. E, concomitantemente, deu a posse, nomeou o suplente dela. Mas ele disse que fez isso porque a Carla Zambetta renunciou. E não porque o Supremo Tribunal Federal ordenou. Entende, meu querido? Ou seja, o motivo ensejador dessa situação está viciado. Ele não é idôneo, ele é falso. A questão é, Alexandre de Moraes vai deixar para lá ou vai pedir explicações? Porque deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando de algo que para você pode parecer bobagem. Não, André, é só uma questãozinha. Não, deixa eu falar. Os atos administrativos, eles são rígidos. E esse ato é um ato vinculado, que é muito mais rígido, em que todos os requisitos precisam ser lícitos, precisam ser morais, e estão colocados em documentos que são públicos e que têm fé pública. Logo, na minha percepção, eu acredito que Alexandre de Moraes vai pedir explicações de Hugo Mota por essa situação. Porque, vou repetir, o motivo ensejador da declaração de perda de mandato por Carla Zambelli, ele é falso, ele é nulo. E isso não pode estar num documento público como aceito.
A perda do mandato da Carla Zambelli tem que estar num documento realizado por um ato administrativo vinculado de cassação do mandato dela por uma ordem judicial, em decorrência de uma decisão condenatória transitada em julgada contra a deputada Carla Zambelli. E não porque ela renunciou. Porque, como eu explicara para você, não tem como você renunciar àquilo que você não tem. Carla Zambelli não tinha mais o mandato para poder renunciar. Logo, acredito que o ministro Alexandre de Moraes vai intimar Hugo Mota para explicar esse ato, que nada mais é do que um ato nulo e, mais do que isso, é uma prova contra Hugo Mota do seu ato de crime de responsabilidade, dentre outras situações que podem advir dessa situação. Então, eu digo, repito, o ministro Alexandre de Moraes vai intimar Hugo Mota para explicar essa situação. Por quê? Porque é nulo esse documento. Ele tinha que ter dado a cassação de Carla Zambelli pela decisão transitada em julgada condenatória. E tinha que nomear o suplente de Carla Zambelli, porque Carla Zambelli foi cassada em decorrência de crime que ela cometera. E não por uma renúncia. Se o documento de Hugo Mota tiver lá, que ele deu a posse para o suplente por causa de renúncia de Carla Zambelli, ele será intimado, Hugo Mota, e vai ter que responder. Não pode. E vou repetir, esse documento é prova contra Hugo Mota por crime de responsabilidade. Não tem como a deputada renunciar ao cargo que ela não tem mais. A renúncia caberia lá atrás, antes da denúncia, ela poderia ter renunciado. Poderia, André? Poderia. Ela poderia ter renunciado. E o que eu estou dizendo para você é muito interessante, sabe? Porque assim, cara, esse povo sabe disso. Tudo isso que eu estou te explicando, eles sabem disso. Não é possível que eles não tenham assessoria jurídica para saber. Só que eles querem fazer isso para afrontar o Supremo Tribunal Federal e para alimentar a extrema-direita. Porque tem gente aí já falando que, como ela renunciou, ela não vai perder os direitos políticos dela. Ô, Jesus! Me ajuda, gente, me ajuda! Quando ela já foi condenada, ela já teve a suspensão dos direitos políticos automaticamente estabelecidos. Consequentemente, graças à lei de ficha limpa, graças à lei de inelegibilidade, ela já está inelegível. Até quando, Andréia? Até 8 anos depois do cumprimento da pena dela de 16 anos de cadeia. Então não é isso. Não acredite nisso, porque isso é mentira, isso é factoide. O que ela fez foi tentar criar um ambiente mais favorável para Hugo Mota. Só que esse ambiente mais favorável para Hugo Mota vai gerar atos ilícitos e nulos praticados novamente por Hugo Mota, que o Supremo vai intimar. Alexandre de Moraes vai intimar Hugo Mota. Porque é documento, é prova material contra ele, dessa situação. Aí muitas pessoas estão me perguntando também, principalmente lá no Instagram, que eu olhei lá. Andréia, a cassação de Carla Zambelli vai levar também à perda do mandato do Bilinski, do Tiririca, do cara do PL, seu Antônio Carlos, eles também serão cassados? Não. Não serão cassados. Não. Essa cassação só ocorreria ou só ocorrerá quando a Carla Zambelli for condenada na justiça eleitoral. Aí sim, aí pode afetar a questão do coeficiente eleitoral, em que Carla Zambelli, como teve muitos votos, arrastou outros com ela. Se ela for cassada, condenada na justiça eleitoral, que tem o processo,
Ela já foi cassada pelo TRE de São Paulo. Aí ela entrou com recurso e isso hoje está no Tribunal Superior Eleitoral. Se Carla Zambelli for cassada na Justiça Especializada, no Tribunal Superior Eleitoral, pode haver esse efeito em decorrência da avaliação do coeficiente eleitoral, em que ela arrasta um grupo de deputados junto com ela, cassados também na Justiça Eleitoral. Mas mesmo assim, esse efeito não é automático. Preste atenção. O TSE, quando do julgamento, é quem vai analisar se a Carla Zambetta vai levar com ela aqueles que ela elegera pelo coeficiente eleitoral. Quem decide isso? Tribunal Superior Eleitoral. Aí você fala assim, Andréia, mas ela já foi cassada, Andréia, pelo Supremo. Aí então quer dizer que ela ainda pode ser cassada pela Justiça Eleitoral? Pode. No Supremo Tribunal Federal, ela foi condenada e cassada em decorrência de sentença penal condenatória, justiça comum. Agora, na Justiça Eleitoral, ela pode ser cassada por abuso do poder de propaganda, de fake news, de mentira, que é uma outra situação e outros atos e fatos que perpetram crimes eleitorais, que podem ter como consequência pagamento de multa e também a inelegibilidade novamente e nova cassação. Aí sim pode ser determinado a cassação de outro junto com ela pelo coeficiente eleitoral, que, reitero, essa avaliação tem que ser feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que não será automática ela arrastar outros cassados junto com ela, tá bom? E sempre lembre de uma coisa, no campo criminal, isso é individualização da pena. A pena também, ela não pode passar da pessoa do condenado. Carla Zambelli, como foi cassado no campo criminal, as consequências da pena dela têm que ficar sobre ela e não sobre outros. Diferente da Justiça Eleitoral, em que pode haver esse efeito se for, depois de deflagrada a sua condenação, o TSE pode dar esse efeito ou não de arrastar outros com ela, tá bom? Compartilhe isso, porque tem muita gente que está confundindo as coisas, tá? E eu entendo que é uma coisa bem fina, né? Que são justiças distintas, então são situações bem finas que eu até entendo um pouco da confusão. Mas é essa a situação. E pode esperar que o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai intimar Hugo Mota para explicar essa renúncia de Carla Zambelli que foi aceita por ele. Pode esperar. Não tem como uma pessoa renunciar àquilo que ela não tem. Pois bem, é interessante também dizer que o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação que está julgando o foro por prerrogativa de função. O que ocorre? Se um deputado, um senador, ou se uma pessoa que tem um cargo político, se ele renunciar antes do oferecimento da denúncia de um crime, antes da abertura de um processo criminal contra ele, e ele renunciar ao cargo, o que ocorre? Vou te explicar aqui. O que ocorre? Se ele renunciar antes do início do processo, ele não perde ele não tem suspenso os seus direitos políticos. Ele pode ser condenado, ele pode perder o cargo, mas ele não se torna inelegível. Com isso, por exemplo, a pessoa pode ser condenada, né, a um crime e, de repente, o ano que vem, ainda participar do pleito eleitoral. Por quê? Porque ele renunciou antes. Como ele renuncia antes do início do processo, não tem a inelegibilidade, a suspensão dos direitos políticos. E logo essa pessoa participa de um novo pleito eleitoral e pode ganhar. E logo está nascendo a política de novo. Certo, certo. É assim que funciona hoje. Ou seja, se Carla Zambelli queria continuar, ela tinha que ter renunciado antes do início do processo. Mas ela não fez. A renúncia que ela fez agora não vale de nada. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal está julgando essa situação. Ele retomou esse julgamento agora, em que diz o seguinte:
PGR, por exemplo, entende que isso é inconstitucional. Que não interessa se a pessoa renuncia ou não. Que ela tem que ser responsabilizada, inclusive no campo eleitoral com a inelegibilidade. Aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal já tem 2 votos. O voto do ministro Gilmar Mendes e o voto do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive o relator é Alexandre de Moraes. Ou Gilmar Mendes. Não sei, já tem um voto dos 2. Para entender o seguinte, não interessa. Se a pessoa renunciar, se a pessoa perder a eleição, presta atenção nisso aqui. Se a pessoa renunciar, se a pessoa perder a eleição ou qualquer outra situação, a pessoa continuará sendo responsável como se no cargo estivesse. Quando o crime cometido foi em função do cargo. Ou seja, não vai adiantar mais renunciar, porque será responsabilizado, inclusive no campo eleitoral, com a inelegibilidade, com a suspensão dos direitos políticos. E mais do que isso, diz até o seguinte, e isso também gera o quê, Andréia? O foro. O foro por prerrogativa de função. Deputado e senador, por exemplo, muitos renunciam não só para não perder os direitos políticos, mas também para não ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Não vai adiantar mais. O foro vai permanecer. Aí mesmo que um deputado e um senador, ou seja, quem for, que tiver foro perante o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para julgar. Aí a pessoa renuncia para fugir dessa situação. Não vai adiantar. O foro vai permanecer. Você já ouviu falar aquela história assim, ó? Não, vai descer para a primeira instância, que eu sempre explico para vocês. Vai descer para a primeira instância. Não vai acontecer mais isso. Quando o crime for praticado durante o mandato da pessoa, preste atenção nisso aqui agora. E mesmo que o crime não seja praticado durante o mandato da pessoa, mas foi em razão do mandato que um dia ocupara, o foro vai continuar no Supremo Tribunal Federal. Se o foro for o Supremo Tribunal Federal. Se for o governador, por exemplo, o foro vai continuar no STJ, que é o competente. Ou seja, a pessoa não vai mais conseguir fugir do foro. Quando ele renuncia, quando ele perde o mandato ou qualquer outra situação. Resumindo, se ele cometeu o crime durante o mandato dele, ou mesmo depois ele cometeu um crime, mas foi em decorrência do mandato que um dia ele ocupou, ele será julgado perante o foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal. É essa a situação. Por exemplo, vou te dar o exemplo da Carla Zambelli que nós estamos falando. A Carla Zambelli, ela poderia continuar com os direitos políticos estabelecidos e ela poderia ter sido julgada pela primeira instância. Lá no foro da primeira instância. Mas o que ela tinha que fazer? Ela tinha que ter renunciado lá no início. Antes do oferecimento da denúncia, antes do recebimento da denúncia, ela tinha que ter renunciado o cargo dela de deputada federal. Aí sim, o processo dela ia descer lá para a primeira instância. E muito possivelmente ela não teria hoje uma decisão transitada em julgada, uma decisão condenatória. Porque na primeira instância, aí vai para o juiz, lá da vara, aí depois tem um monte de recurso, apelação, agravo de instrumento, embargo de instrumento, embargo de declaração, agravo do agravo, agravo regimental, aí vai para o Tribunal de Justiça, chega no Tribunal de Justiça lá, tem recurso especial, recurso extraordinário e um monte de recurso. Até chegar na decisão final, ela participaria das eleições agora e seria eleita novamente. Por isso que eu digo para vocês, os bolsonaristas, eles são muito imbecis. Eles são muito imbecis. Se Carla Zambelli quisesse
salvar o seu couro durante aí uns mais 5 anos e ser candidata e novamente ser eleita, ela tinha que ter renunciado lá atrás. Só que o que ocorre? Os bolsonaristas acreditam no golpismo. Eles vivem acreditando, vai derrubar o Supremo, vai derrubar Alexandre de Moraes, vai derrubar o Lula, vai derrubar tudo. Aí eles pagam para ver. Aí quando eles pagam para ver, eles se lascam. É o que aconteceu com Carla Zambelli. Entende? E ainda hoje é assim, Andréa? Ainda hoje está valendo essa regra. E é exatamente essa regra que o Supremo Tribunal Federal está julgando agora, onde não vai adiantar o político renunciar, porque ele continuará com foro por prerrogativa de função, nesse caso de deputado senador, presidente da República, perante o Supremo Tribunal Federal. Não vai adiantar mais renunciar, não vai mais adiantar não ser reeleito, não vai mais adiantar nada, que vai continuar. Se o crime tivesse sido praticado durante o mandato ou mesmo depois do mandato, o crime tivesse sido praticado em decorrência do mandato que um dia ocupara. Isso é interessante demais. E é interessante, sabe por quê? Os bolsonaristas já estão falando um monte de mentira. Mas não é só mentira, não. Deixa eu explicar para vocês. Não é só mentira, não. É falta de entendimento. Como dizia minha avó, é falta de entendimento. Por quê? As pessoas confundem. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante, gente. Isso aqui é muito interessante. As pessoas confundem foro por prerrogativa de função com imunidade parlamentar. Aí os bolsonaristas agora estão voltando com tudo. Tem que acabar com foro por prerrogativa de função, que é chamado de forma errada de foro privilegiado. Não tem nada de privilégio, gente, nisso. Isso é pau no réu. Tem que acabar, não é nem acabar, eu digo, tinha que reavaliar, notadamente, a imunidade parlamentar, em que deputado e senador xinga, grita, comete crime e acha que tem liberdade para isso, por causa da imunidade, no que tange a palavras de opiniões e votos. Mas imunidade parlamentar não é escudo para o cometimento de crimes. Então tinha que ser reavaliado essa situação. O foro prerrogativa de função, não. Só que eles misturam tudo para te levar ao erro. O foro prerrogativa de função estabelece que determinadas autoridades têm que ser julgadas por cortes superiores. Para evitar o quê? Como que um juiz lá da vara vai condenar um presidente da República? Se às vezes ele sofre pressão de tudo quanto é jeito. Então, o foro prerrogativa de função estabelece que determinadas autoridades têm que ser julgadas por cortes superiores. E isso não tem que acabar. Isso não pode acabar. E o que o Supremo Tribunal está fazendo agora nesse julgamento, que eu acredito que será, se brincar, por unanimidade, não, porque eu acredito que o Nunes Marques vai votar contra, o André Mendonça eu acho que vai votar contra também, e o Luiz Fux contra também. Mas o que o Supremo Tribunal está estabelecendo agora, nesse julgamento, é que aquele político que renunciar ao cargo, que não for reeleito e cometeu crime durante o seu mandato ou fora do mandato, mas em função do mandato, que vai continuar sendo processado pela Corte Superior. Não vai descer o processo por juizinho lá da vara, que muitas vezes não terá condições de votar de forma autônoma e independente, uma grande autoridade que tem capilaridade e poder sobre toda uma estrutura que ele ocupa ou que um dia ocupara. Entendeu, meu querido? Então, não confunda. Foro por prerrogativa de função, que eles chamam de foro privilegiado, tem que continuar. O que tinha que ser reavaliado essa liberdade ampla que deputados e senadores usam, que está dentro da imunidade parlamentar para cometer crimes. Isso sim tem que ser reavaliado. E eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai, por maioria dos votos, determinar que o foro por prerrogativa de função será estendido. Mesmo para aquele que renuncia, mesmo para aquele que perca o mandato por algum motivo, ou por aquele que seja cassado, inclusive, ou que não seja reeleito. O Supremo será o competente, se ele for o competente. Governador, o competente principalmente para julgar um governador, Superior Tribunal de Justiça.
permanecerá a competência dele. Mesmo que o governador renuncie, não seja eleito, seja cassado ou tenha cometido um crime em decorrência do seu cargo. O órgão superior será o competente para julgar. Isso tem que continuar, tá bom? Então não seja enganado com essa conversa aí, não. Que eles misturam foro prerrogativa de função com imunidade parlamentar para te enganar, tá bom? Muito bom. Deixa eu beber uma água aqui que eu falei mais do que coisa. Já curtiu a live, meu lindo e minha linda? Não? Ah, eu vou embora. Ó, Central, quantas curtidas tem aí, pelo amor de Deus? Eu vou embora de jeito, porque não fica difícil demais minha vida. Beijo no seu coração, senta o dedo. Pode parar. Pode parar de conversa. Curtiu a live? O que foi? Não me deixe sozinho, não me deixe sozinha. Eu tô tão regozijante hoje. Você já reparou naquele povo? Deixa eu contar uma pra vocês aí. Você já reparou naquele povo que não aguenta ver o outro feliz? Já reparou? Aí quando uma pessoa tá feliz e tal, vem o capeta lá para tirar a sua felicidade? Não aceite isso. Continue regozijante. Muito feliz, tudo muito numa boa. E manda esses capeta ir pro quintos dos infernos, entendeu? E vai ser feliz. Mais tarde eu volto. Senta o dedo do like. Beijo, Brasil varonil. Daqui a pouco eu tô de volta.